pessoal do Canaltech, Poco M3 Pro ou Poco M4 Pro? Qual dos dois celulares faz mais sentido para você e qual deles é a melhor opção atualmente? Bom, eu vou tentar te responder isso de uma maneira bem simples nesse comparativo, mas depois do tururu. Os dois celulares são da linha Poco, que é uma das subsidiárias da Xiaomi, e como vocês sabem, a Xiaomi tem diversos aparelhos que são lançados anualmente. Uma média aí de 20 ou até 30 aparelhos, se a gente for somar a Xiaomi, Redmi e Poco no mesmo rolê. Mas nesse vídeo eu vou falar apenas de dois aparelhos que são da mesma linha e que tem algumas diferenças mínimas e que fazem sentido para que você tenha ali uma experiência de uso diferenciada quando você escolher um deles. No caso, o Poco M3 Pro e o Poco M4 Pro. Iniciando pela parte visual, a gente vê que o Poco M3 Pro é um pouquinho mais bonito do que o Poco M4 Pro. Bom, vocês podem ver bem. Ele é um pouco mais sóbrio em visual do que o M4 Pro, que parece até um bichinho de Among Us. Vocês ainda jogam Among Us? Porque é um jogo um pouco novo, mas vocês sabem como é hype, né? A galera vai esquecendo que o jogo existiu um dia e para de jogar, mas parece o bichinho desse jogo, então fica aí a referência. Mas se a gente for ver bem, pelo menos visualmente, eu acredito que o Poco M3 Pro é um pouquinho melhor. Existem algumas semelhanças também na parte da tela. Os dois possuem tela LCD Full HD Plus de 90 Hz e 6.6 polegadas. Sim, não existe diferença nenhuma entre os dois em relação à tela. E isso faz com que a comparação fique um pouquinho mais difícil, porque você não vai ter tanta diferença assim na experiência diária em relação à taxa de atualização ou qualidade do display. Porém, existe uma diferença básica na parte de configurações que pode fazer sentido para você. O Poco M4 Pro consegue ter ali uma tela com um brilho maior, que é de 450 nits. Isso significa que, quando você estiver em um ambiente com uma iluminação maior, ou até mesmo sob a luz do sol, você vai conseguir enxergar melhor o conteúdo que está sendo exibido na tela quando ela estiver no brilho máximo. No caso, na configuraçãozinha que você faz, quando você desliza lá na barrinha de notificação, você vê lá a configuração e você consegue ver que o brilho da tela é um pouquinho melhor, então você consegue ter a visualização melhorada no Poco M4 Pro. Mas tirando essa parte de configuração, que é um detalhezinho técnico que faz mais sentido para quem utiliza muito o celular em ambientes externos, eles são bem parecidos. Em relação à câmera, talvez você sinta um pouco mais de diferença quando você analisa o sensor principal. Por quê? O M3 Pro tem uma configuração de 48 megapixels. Tá, você pode pensar, mas 48 megapixels é bastante coisa. Mas o que influencia na qualidade não é a quantidade de megapixels, e sim a qualidade do sensor. Lembre-se disso sempre, porque a gente já viu aí celulares com menos megapixels e com maior qualidade de nitidez e etc. Mas no M3 Pro, a gente tem como destaque, na verdade, a câmera macro, que mesmo sendo de 2 megapixels, consegue ter uma boa qualidade no resultado final da foto. A gente sabe que, normalmente, a câmera macro, para ter um bom resultado, precisa ser de 5 megapixels para cima. Mas nesse caso, o M3 Pro consegue entregar bons resultados. Mas quando se trata de câmera principal, o M4 Pro consegue ser um pouquinho melhor. Ele tem um pouquinho mais de saturação, a nitidez é um pouquinho mais avançada do que do M3 Pro. Então, nesse quesito de parte fotográfica, você que utiliza muito a câmera principal, que na verdade é a que é mais utilizada no dia a dia, de fato, vai conseguir ter resultados melhores com o M4 Pro. Em relação à velocidade, a gente sabe que os dois são intermediários, então a quantidade de desempenho que eles vão entregar é basicamente a mesma. O que diferencia é a geração de cada processador utilizado pela Xiaomi no celular. O M3 Pro possui o Dimensity 700, que é um chipset desenvolvido lá pela MediaTek, que tem uma boa velocidade, que entrega um bom desempenho, mas é um desempenho de intermediário. Lembre-se disso, você vai ter ali, conseguir rodar alguns jogos, mas você não vai conseguir explorar o gráfico no máximo de alguns títulos mais pesados, mas você consegue rodar alguns bem de boa. A mesma coisa é em relação ao M4 Pro, que possui o Dimensity 810. Então você vai conseguir ali ter um desempenho um pouquinho melhorado, mas assim, a diferença vai ser de pouca coisa. No dia a dia você vai sentir mais se você jogar, mas se você estiver navegando e utilizando outras opções do seu celular, essa diferença vai ser mínima. Uma coisa interessante na parte de interface é que, apesar da Xiaomi estar sempre atualizando os seus celulares, a gente vê que o M3 Pro ainda está um pouquinho atrasado, que ele ainda está começando a receber a atualização para MIUI 12.5, e nem é com Android 12.
pelo menos por enquanto esse vídeo está saindo no canal. Pode ser que você esteja assistindo em 2024, 2025 e ele já foi atualizado para o Android 12. Bom, espero que nessa época ele já esteja até no Android 13 ou 14, vai saber. Mas, em contrapartida, o M4 Pro já vem atualizado de fábrica com a MIUI 12.5. Não existem tantas diferenças assim em relação a elas, mas por estar mais atualizado em relação ao sistema, você acaba tendo mais vantagens em relação à parte de segurança e desempenho geral que é entregue pela interface em conjunto com o celular, que são as configurações de hardware dele. Então aí, nesse caso, o M4 Pro leva uma vantagenzinha. Na parte de bateria, não existem diferenças entre eles. Assim como a tela, a gente vê que a bateria é de 5.000 mAh nos dois celulares. Isso quer dizer que a autonomia vai ser basicamente a mesma. O que vai mudar um pouco a parte de tempo que você vai ter para utilizar cada aparelho é a questão do chipset, porque cada configuração permite que você tenha uma autonomia diferente. Conforme vai atualizando o chip e a quantidade de bateria se mantém, pode ser que você perca ali um pouquinho mais de horas no seu celular, mas é bem pouco mesmo, não é algo tão exorbitante que faça com que a autonomia seja bizarramente diferente entre as duas gerações. Tendo em vista todas as experiências de uso que a gente faz no dia a dia, você consegue ter ali uma autonomia equilibrada nos dois aparelhos. Então, em relação a isso, os dois ficam ali bem páreo a páreo. Mas agora você fica se perguntando, Poco M3 Pro ou Poco M4 Pro? Qual dos dois escolher? Apesar de eu achar o Poco M3 Pro um pouquinho mais bonito na parte visual, a gente sabe que design não é tudo. Considerando que o M4 Pro possui melhor configuração de câmeras e desempenho, eu considero uma melhor opção. Afinal, você vai ter a mesma autonomia, você vai ter a mesma qualidade de tela, com um pouquinho mais de brilho, então você vai ter aí algumas vantagens que fazem sentido quando você quer comprar um aparelho mais atualizado e ainda quer ter aquele custo-benefício em mãos. E por falar em custo-benefício, você já sabe, canaltechofertas.com.br, você acessa lá e vai encontrar esse aparelho também e outros eletrônicos por um bom custo-benefício. Então se liga aí no link que está na descrição para conseguir acessar e ter acesso a essas ofertas. E bom pessoal, espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês em relação a esses dois celulares que são bem intermediários, mas são bem interessantes também. Deixa o seu like e deixa aí nos comentários. Você tem o M4 Pro? Você tem o M3 Pro? Deixa aí sua opinião em relação a esses aparelhos e, é claro, compartilhe com a galera para que eles saibam também qual dos dois é a melhor opção atualmente. Por enquanto é só e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!